Olá, eu sou Kátia, pedagoga, psicopedagoga e educadora especial. Nesse vídeo eu quero tentar esclarecer alguns pontos com relação a uma questão bastante frequente e bastante complexa também. É muito comum ouvir a pergunta: eu sou obrigado a apresentar um laudo médico para matricular o meu filho ou minha filha com alguma deficiência na escola? Essa é uma questão muito complexa que envolve muitos pontos de vista diferentes e que está num lugar hoje que ainda abre brechas para entendimentos diferentes, porque não se chegou a um lugar comum a respeito disso ainda. Quando eu falo disso, eu quero dizer no Brasil. É claro que existem leis federais, é claro que existem leis estaduais, municipais, os estados e municípios têm alguma autonomia, mas a educação especial ainda está caminhando. Ainda não temos muitas coisas muito definidas e muito claras. E quando se fala em educação especial, nós não podemos nunca generalizar, então tudo acaba sempre precisando de muito cuidado, muito estudo, casos individualmente sendo estudados, sendo observados, para que possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades. Nós caminhamos até aqui com a educação especial, não podemos desconsiderar o avanço que tivemos, porque até pouco tempo atrás nós não tínhamos todos os apoios que nós temos hoje, evoluímos bastante, mas ainda precisamos continuar a caminhada. Ainda precisa de muito esclarecimento, especialmente nos textos legais, para que as coisas fiquem um pouco mais claras, um pouco mais objetivas, para que nós consigamos oferecer aos nossos alunos aquilo que eles realmente precisam. Então, a questão do laudo clínico, quando eu digo clínico, não digo só médico, tá? Eu falo de profissionais da área da saúde. Então, laudos, documentos clínicos, né, de profissionais da psicologia, da fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, enfim, não estou restringindo isso somente aos médicos. Essa questão da apresentação do laudo clínico, ela permite muitas informações, ela permite muitas conclusões, ela ajuda em algumas situações, não ajuda em outras, e a minha intenção hoje aqui é tentar esclarecer como isso funciona no estado de São Paulo, que é onde eu estou. É claro que nós temos leis federais, temos os pareceres, né, do Conselho Estadual, do Conselho Nacional, a respeito da educação especial, temos aí uma série de textos na legislação, mas, como eu disse, os estados, municípios têm alguma autonomia em função das suas necessidades e das suas especificidades também. Então, eu vou explicar aqui mais ou menos como isso acontece no estado de São Paulo. Nós aqui em São Paulo estamos sujeitos à legislação federal, assim como todos os outros estados, mas temos as leis, as resoluções estaduais também, os pareceres do Conselho Estadual, que nos direcionam para que nós possamos atender os nossos alunos da melhor maneira possível. Então, se na sua região acontece diferente do que eu estou dizendo aqui na minha, vamos trocar ideia. Escreva aí nos comentários o que acontece na sua região, se é parecido com o que acontece aqui ou não. Trocando ideias, entendendo outras realidades, é muito mais rico o conhecimento que nós temos e aumentam também as possibilidades de nós adaptarmos coisas diferentes à nossa própria realidade. Então, o objetivo do canal é esse: trocar experiências e trocar conhecimentos. Escreva aí nos comentários, aproveita para se inscrever no canal também, para ativar o sininho para receber as notificações e curta, compartilhe. Vamos ampliar a nossa rede de contatos e trocar mais conhecimentos, porque é o conhecimento que faz com que a evolução aconteça. Então vamos tentar esclarecer algumas coisas, certo? Bom, laudo clínico.
O laudo clínico, o documento clínico é um documento particular. E o laudo, ele atesta uma situação da área da saúde que pode ser permanente, que pode ser temporária, enfim. É uma informação clínica. E isso é particular. Eu recebendo um laudo clínico, eu decido se eu vou mostrar isso a quem quer que seja ou não. Isso cabe a mim. É um documento particular. Esse é o primeiro ponto. No entanto, quando eu passo para a esfera pública, ou seja, quando eu preciso de um benefício social, quando eu preciso de uma aposentadoria para uma pessoa com deficiência física, quando eu preciso comprar um carro adaptado, quando eu preciso de alguma coisa além da minha esfera pessoal, eu preciso comprovar isso. E como é que eu vou comprovar isso? Com um documento clínico. Por que isso é necessário? Porque é dinheiro público. Nós infelizmente sabemos aí, né, de tantos casos de desvio, de corrupção que acontecem quando aposentadorias ou benefícios são repassados a pessoas que não têm necessidade. E aí? Não é? Como é que eu justifico que eu tenho necessidade? Como é que eu digo ao poder público, como é que eu digo à sociedade que aquele meu pedido, aquela minha solicitação se justifica, é real? Através de um documento. Então, eu decido se quero mostrar, no âmbito particular, mas no público existe a necessidade de comprovar a minha situação, para que então a esfera pública compreenda a minha necessidade e providencie aquilo que eu preciso. E na escola? Como é que isso funciona? Bom, vamos lá então. Eu quis usar esse exemplo primeiro porque eu acho que fica mais claro o entendimento. Como é que fica na escola? Qualquer pessoa com deficiência, seja qual for a deficiência, tem o direito de matrícula em sala de aula regular. Não pode ter a sua matrícula negada. Ela tem o direito de ser matriculada em escola regular, em sala de aula regular e receber o atendimento dentro da sala de aula regular como ela precisa. Isso eu digo a respeito do Brasil todo. Isso é a mesma coisa para todos os lugares do país. É proibido, isso está inclusive na Lei Brasileira da Inclusão de 2015. Depois eu vou deixar também alguns textos legais em que eu estou me embasando para conversar hoje aqui com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição algumas leis também. Não se pode negar matrícula a uma pessoa com deficiência e ela tem direito à matrícula em sala de aula regular. Isso qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. E ela tem direito, dentro da sala de aula regular, a ter adaptações necessárias à situação dela, à necessidade dela. Tudo bem? Isso é para todos. Com laudo, sem laudo, independe. Isso tem que ficar muito claro, independe. Até porque nós estamos falando de educação inclusiva. Educação inclusiva não é só para as pessoas com deficiência, educação inclusiva é para todo mundo. Então, qualquer aluno, vamos ampliar agora isso, sair do universo ali da realidade da pessoa com deficiência. Vamos ampliar. Qualquer aluno, qualquer pessoa que chegue na minha sala de aula e que eu perceba que tem alguma dificuldade de aprendizagem, mesmo que ele não tenha laudo algum, mesmo que eu não saiba qual é a raiz daquele problema, qual é a natureza daquele problema que ele está apresentando, a minha obrigação, enquanto professora, é oferecer a ele condições de avanço pedagógico. Essa é a minha obrigação. Por quê? Mas como é que você vai trabalhar sem conhecer o diagnóstico dele? O diagnóstico me fala a respeito de uma situação clínica. E eu trabalho com a situação pedagógica. Então, é claro que situações clínicas podem levar uma pessoa a ter prejuízo pedagógico.
Uma pessoa com uma deficiência intelectual, uma pessoa com um autismo com um comprometimento um pouco maior, isso pode levar a dificuldades pedagógicas? Sim, pode. Mas mesmo que eu não saiba qual é a raiz daqueles problemas pedagógicos que ele apresenta, eu preciso trabalhar com a realidade pedagógica que ele me apresenta. Então veja, a criança tem dificuldade para leitura e escrita. Eu não sei qual é a razão. Eu, enquanto professora, não sei, eu não tenho informação a respeito. Eu recebo aquela criança e percebo que ela tem dificuldade com leitura e escrita. Então, eu só vou começar a trabalhar quando o laudo chegar? Não, eu vou trabalhar imediatamente com isto que ela me apresenta. Mas eu vou ficar só aqui? Não. Porque quando nós falamos de pessoas, nós não ficamos restritos a uma única área. Nós precisamos trabalhar em parceria e aí nós envolvemos a educação, a saúde e a família. É necessário o apoio de todas essas esferas para que esse aluno consiga progresso. Então, eu vou fazer a minha parte na sala de aula. Vou conversar com a família, vou procurar saber o que está acontecendo, se eles têm alguma informação clínica para me passar, e se não tiver, então eu vou sugerir, eu vou orientar que avaliações clínicas sejam feitas de acordo com aquele quadro. Essa é a minha obrigação enquanto professora. Agora, o aluno apresenta, de repente, por decisão da própria família, o aluno já me apresenta um laudo clínico, em que diz lá que ele tem determinada deficiência. Eu não posso entender que este indivíduo se resume a essa deficiência. Não existe, o surdo, o cego, o autista, sabe, aquele aleijado, aquele ceguinho, aquele mudo. Isso não existe. Eu não posso reduzir um ser humano a uma característica que ele tenha. Especialmente, isso nem é possível, não tem nem cabimento, utilizando termos pejorativos. Eu não posso reduzir uma pessoa, entendam isso, eu não posso reduzir uma pessoa a uma única característica que ela tem, porque ela não é só aquilo. Ela é muito mais do que aquilo. Ela é um indivíduo, ela é uma pessoa. Então ela tem nome, ela é o João, ela é a Maria, ela é o Pedro, ela é alguém que tem determinada característica, determinada deficiência. Por isso, hoje em dia, tem se afastado um pouco o termo deficiente ou deficiente para pessoa com deficiência. E aí fica a critério de cada um a forma como vai usar essa referência. Isso é só a título de esclarecimento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes, quando o laudo chega, é comum ouvir: mas fulano não aprende, fulano não consegue ler, não consegue escrever, porque ele é tal coisa. Isso não isenta a escola, isso não isenta o professor de executar um trabalho pedagógico. Bom, já que ele tem laudo, ele tem aquilo, então é isso. O laudo não é uma sentença, ele é uma informação quando ele vem. Ele é uma informação complementar. Estamos falando até agora de ensino regular, tudo bem? Agora eu vou falar do atendimento educacional especializado, o AEE, que é o atendimento oferecido aos alunos com deficiências, autismo e altas habilidades e superdotação. A lei também diz que a modalidade educação especial atende indivíduos com todas as deficiências, autismo, altas habilidades e superdotação. A lei coloca estas pessoas com estas características dentro da educação especial, para que elas tenham os apoios necessários, os apoios especializados. Entre eles, existem vários. Então, entre eles, sala de atendimento especializado, que nós chamamos de salas de recurso, intérprete de Libras, cuidador quando há necessidade,
material adaptado em braille ou material em fonte ampliada, transporte, tudo isso está à disposição das pessoas que se enquadram dentro do público-alvo da educação especial, que são só estes públicos que eu mencionei aqui. Só estes são atendidos pela educação especial. Existem benefícios, existem serviços, auxílios para estes alunos à disposição. Mas voltando lá ao início da nossa conversa, como é que eu comprovo que o meu filho precisa de um intérprete de Libras, por exemplo, junto com ele na sala de aula? Mas ele é surdo, todo mundo sabe que ele é surdo, ele fala com as mãos, ele usa Libras, todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe. Mas nós precisamos de documentos. Estamos novamente voltando ao início da conversa quando se fala de dinheiro público. Este profissional será pago. E como eu, gestora da educação, por exemplo, aí mudando a minha função aí, né? Se eu sou gestora da área educacional, como é que eu justifico o pagamento deste profissional? Entendem a necessidade? Para a educação especializada. Para a educação regular, ele tem direito a todos os apoios dentro da sala de aula regular, adaptações curriculares, independente de laudo, isso tem que ficar muito claro. Mas para o apoio especializado, há necessidade de se comprovar através de documentos. Deu para entender? É muito importante que isso fique claro. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, quando entra um aluno da educação especial, um aluno com alguma deficiência, com autismo, com altas habilidades, e eu vou oferecer a ele, olha, você pode frequentar a sala de atendimento especializado, né, o AEE, no período contrário você tem esse direito, num período você vai fazer o ensino regular, no período inverso você vai fazer, você tem direito ao atendimento especializado, você gostaria, você quer... e aí a família se interessa, não, eu quero, é muito importante esse apoio especializado para ele e tal, ele é bem específico e bem voltado para a área da deficiência dele, quero sim. Ok, então ele está à sua disposição, desde que haja comprovação de que você de que o seu filho é público-alvo da educação especial. Deu para entender? Se a lei diz que a educação especial atende pessoas com deficiências, autismo e altas habilidades e superdotação, eu, enquanto professora, como eu não tenho autoridade, eu não tenho condições de analisar um aluno do ponto de vista clínico para dizer que aquele aluno é autista, por exemplo. Eu tenho sim informações pedagógicas, pela minha experiência de vida, eu até posso suspeitar, eu até posso desconfiar, às vezes eu até posso ter certeza, mas eu não posso afirmar isso. Porque quem afirma isso é um profissional clínico, é um médico. Mas deficiência intelectual, né? Os médicos dizem, nós não é da nossa área comprovar a deficiência intelectual. A deficiência intelectual fica mais para uma área pedagógica. Por isso, aqui em São Paulo, a nossa principal lei, a Resolução 68 de 2017, ela diz o seguinte, que para o aluno ser atendido dentro do serviço especializado, que fique claro, não dentro do serviço regular, isso ele pode ser atendido, ele deve ser atendido. No serviço especializado, ele precisa ter a sua avaliação pedagógica, somos nós que fazemos, os profissionais especializados nas áreas da educação especial, e também precisa ter a sua avaliação clínica. Se for uma deficiência física, deficiência múltipla, deficiência auditiva, deficiência visual, ele vai precisar de um laudo médico.
porque só o médico pode dizer qual é a acuidade visual dele, qual é a acuidade auditiva dele, como é que o professor na sala especializada vai conseguir ampliar o material para um aluno que tem baixa visão, por exemplo, ou vai providenciar uma lupa ou qualquer outro equipamento para auxiliar esse aluno, se ele não conhece as especificidades. E quem dá essas especificidades é o documento do oftalmologista. Assim também o surdo. Mas do deficiente intelectual, eu aqui usei a palavra deficiente, né? Eu ainda me refiro dessa forma, mas sem nenhuma intenção pejorativa e nem de reduzir o indivíduo à sua deficiência. É um hábito, né? A gente demora um pouquinho ainda a mudar os nossos hábitos. Enfim, quando entra uma criança com deficiência intelectual, a nossa resolução diz que ele precisa apresentar uma avaliação psicológica, porque quem mede, quem faz a análise do desenvolvimento intelectual do aluno é o psicólogo, ou neuropsicólogo. Então, nós temos, tanto para altas habilidades e superdotação, quanto para deficiência intelectual, a necessidade de uma avaliação psicológica ou neuropsicológica. Para as deficiências físicas e sensoriais, a necessidade de um laudo médico. Por quê? Por tudo isso que eu já expliquei. E também porque nós precisamos trabalhar juntos. Nós não podemos, novamente, eu friso isso, entender o laudo como uma sentença. Ele não é alguma coisa que sirva para informar o professor e então o professor achar que aquele aluno não tem condições e deixá-lo ali no cantinho, de modo nenhum. O laudo é uma informação importante, complementar. Existe uma nota técnica do MEC que fala a respeito disso. Veja que nota técnica não é lei. Existem diferenças. Nota técnica é um esclarecimento técnico quando não existe uma legislação ou quando há necessidade de esmiuçar um pouco mais aquele texto. Existe uma nota técnica que fala a respeito disso, que o laudo não é algo imprescindível, de fato. Ele não pode ser visto dessa forma, como algo imprescindível. Ele é complementar e necessário. Porque quanto mais informação nós temos a respeito de uma pessoa, melhor nós conseguimos atendê-la. Quanto mais informação, melhor será o nosso atendimento. Então, existe, resumindo aqui a história, né, a obrigatoriedade da apresentação de algum documento clínico, seja ele médico, psicológico, fonoaudiológico, seja o que for. Existe a obrigatoriedade deste documento clínico? Do ponto de vista particular, não existe essa obrigatoriedade. Do ponto de vista do ensino regular, não existe essa obrigatoriedade, mas ajuda bastante. Agora, do ponto de vista da educação especial, do ponto de vista do atendimento especializado, existe a necessidade, sim. É obrigatório, sim. Exatamente para respaldar a todos nós. Eu, enquanto professora, não posso dizer: aquele aluno fulano de tal, ele é surdo, então vamos lá, vamos colocar ali no registro dele. Isso é importante que vocês saibam também, especialmente pais. Existe um sistema informatizado onde constam todas as informações escolares dos seus filhos, de todos os sistemas, tá? Municipal, estadual, rede particular, todas as informações escolares vão para um mesmo sistema. E é por isso que é possível saber quais foram as escolas que o aluno já frequentou e tal, mesmo que ele não traga documento. É possível conhecer o histórico desse aluno, né? Toda a caminhada escolar desse aluno, mesmo que ele não traga documento, por causa desse sistema que informa. Para que eu consiga fazer a matrícula, para que um pai consiga fazer a matrícula do seu filho no atendimento especializado, no contraturno, ele precisa estar cadastrado nesse sistema com esta deficiência.
Agora, veja a responsabilidade. Como é que eu, professora, peço para cadastrar o aluno como deficiente intelectual para que ele tenha o atendimento especializado, se eu não tenho nenhum documento clínico que me ajude a comprovar isso? Veja, cada profissional na sua área e todos nós trabalhando juntos. Esse é o objetivo quando nós pedimos algum documento clínico. Porque cada um vai investigar a sua área. Não é também porque alguém chega para fazer a matrícula. Olha, está aqui a avaliação psicológica do meu filho, ele tem deficiência intelectual e eu quero matriculá-lo na sala de recurso no contraturno. Eu posso fazer isso? Não é só com esse documento. Precisa também da avaliação pedagógica. Porque é possível, né? Todos somos seres humanos, todos cometemos equívocos, é possível a apresentação de algum documento clínico que não seja muito coerente com a realidade que aquele aluno nos apresenta. E aí nós ficamos na dúvida. Será que é, de fato? Não é só um teste psicométrico que atesta se a pessoa tem deficiência intelectual ou não. Ela precisa apresentar prejuízos adaptativos também. E esses prejuízos adaptativos nós só conseguimos perceber quando convivemos com o aluno e não através de um único teste psicométrico. Então veja, as coisas se complementam. A parte educacional da pedagogia se preocupa com as questões de aprendizagem desse aluno e a parte clínica se preocupa com os tratamentos, com as terapias, se preocupa com o suporte para este aluno e nós precisamos trabalhar juntos. Então, por isso, a necessidade da apresentação do documento. Então se eu não apresentar um laudo, uma avaliação psicológica do meu filho com deficiência intelectual, então, eu não posso matriculá-lo na sala de recurso? A lei, hoje, né, que nós obedecemos a Resolução 68 de 2017 do Estado de São Paulo, diz que nós só podemos oferecer esse atendimento a este aluno mediante a apresentação de documento comprobatório clínico e pedagógico. Os dois. Não é apenas um, os dois. Porque todos nós precisamos ter a segurança de trabalharmos na nossa área. Eu não posso dizer com certeza absoluta que o aluno é isso ou aquilo, porque foge do meu campo de atuação. Eu preciso de um outro profissional que avalie. Assim como este outro profissional da saúde vai precisar de informações escolares também para verificar quais são os prejuízos de aprendizagem que esse aluno está tendo e se há necessidade de alguma intervenção terapêutica, com medicação ou com algum atendimento da área da psicologia, da fonoaudiologia, enfim. Somos equipe, precisamos trabalhar em equipe. Então, papai, mamãe, entenda que quando a escola solicita esse tipo de documento, não é te obrigando a mostrar, de modo nenhum, porque nem existe lei que te obrigue a mostrar um documento particular, de modo nenhum. Se você não apresentá-lo, é um direito seu. Se você não quer apresentá-lo, é um direito seu. E este aluno terá o apoio dentro da sala regular, assim como qualquer outro aluno, ele terá o atendimento dentro da sala de aula regular, de acordo com as necessidades dele. Ele não ficará desamparado. Mas o serviço especializado que existe para complementar o regular, esse precisa ser comprovado, a necessidade dele precisa ser comprovada através de documentação clínica. Novamente, porque estamos lidando com dinheiro público. Então eu quis explicar todo esse universo para que pais, professores entendessem como é que funciona no estado de São Paulo e entendam que,
embora existam coisas que ainda estão pouco definidas, coisas que ainda abrem brecha para muitos entendimentos diferentes, nós estamos caminhando dentro da educação especial. E é interesse de todos nós que essas crianças evoluam. É interesse da escola, é interesse do sistema de educação, é interesse da família, e nós precisamos trabalhar juntos. Então, papai, mamãe, quando a escola te pedir algum documento desse tipo, não se sinta na obrigação, mas tente entender que quanto mais nós informamos, quanto mais nós trazemos notícias, melhor nós nos instrumentamos para trabalhar com essas crianças e vê-las voar cada vez mais alto. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa intenção. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua paciência, o assunto é longo, mas eu espero que tenha sido útil e fico à disposição de vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.